Bom, pessoal, estamos retomando então a pauta aqui da 1301, nessa manhã do dia 21. Continuando, era o 36, que era o próximo em apreciação, Carbonífera, Nossa Senhora do Caravaggio, relatoria da doutora Giovana, então, com a palavra para a relatoria. Tá, eu vou fazer um breve resumo para vocês, até porque se eu for relatar todos os fatos, eles são bem complexos. Isso aqui trata de um auto de infração de RPJ-CSLL por glosa de custo de nota fiscal inidônea, foi feito com multa qualificada de 150%, uma série de fatos assim, minuciosos, né, que levaram à autuação. O acórdão da DRJ manteve o auto de infração. E o contribuinte no recurso voluntário, a primeira coisa que ele alega é a nulidade da decisão da DRJ, pois ela teria copiado trechos de outra decisão da DRJ e que, com isso, ficou sem fundamento. E, de fato, houve essa cópia, a gente vai ver lá, eu vou mostrar para vocês. E se fosse uma simples cópia, mas os argumentos ficassem inalterados, mas existe uma questão do montante de omissão de receitas para fins de lucro arbitrado. Esse é um dos pontos que aí distorce, realmente não tem como você usar a cópia. E ainda tem outro ponto também que ele copia e faz referência que realmente não pode ser aproveitado. Então, eu peço que vocês me acompanhem direto no voto. Se a gente não concordar com isso, a gente enfrenta, mas realmente é uma coisa que é muito patente. O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Trata o presente processo de auto de infração de RPJ-CSLL referente aos anos calendários 2008 e 2009, decorrente de glosa de custos, tendo em vista a utilização de notas fiscais inidôneas. Ao lançamento foi aplicada a multa de ofício qualificado. A autuação foi mantida pela DRJ através do acórdão final 143. O sujeito passivo apresentou recurso voluntário no qual apresenta diversas preliminares de nulidade, bem como argumentos de defesa quanto ao mérito. Passo, então, para a análise das preliminares de nulidades arguidas, iniciando pela que trata de alegação de ausência de julgamento pelo colegiado ACOR, pois é questão prejudicial, inclusive em relação às demais arguições de nulidade. Da alegação de ausência de julgamento. A recorrente alega ausência de julgamento, uma vez que, ao tomar conhecimento do inteiro teor do acórdão, vislumbrou que, em sua essência, registra o julgamento de outro auto de infração de outra empresa proferido por outra delegacia de julgamento. Registra a recorrente que o acórdão recorrido se utilizou das razões de decidido acórdão da DRJ proferido nos autos do processo administrativo final 2012-41 do contribuinte Mineração Caravaggio Limitada, proferido pela terceira turma da DRJ Florianópolis. Aduz o voto condutor aqui prolatado, aduz que o voto condutor aqui prolatado traz na íntegra ipsis literis aquele proferido nos autos do processo 2012-41, sem qualquer citação, ou seja, não teria havido julgamento pela segunda turma da DRJ, não sei essa sigla aqui, CTA, mas tão somente a adequação daquele julgamento da DRJ de Florianópolis ao caso, sem qualquer análise detida ao caso concreto aqui debatido. Acrescenta que as próprias planilhas, figuras e exemplos são idênticos, se não até mesmo equivocadamente trasladados, o que torna evidente a ausência de julgamento. Apresenta as seguintes planilhas demonstrativas do custo de mercadoria vendida, despesa operacional e glosa de notas fiscais. Então, essa tela vai do acórdão recorrido, aqui da DRJ. Eu destaquei aí em vermelho o custo da mercadoria vendida, e aí ele mostra a glosa e o percentual da glosa em relação ao custo, né? E na tabela abaixo também há o custo da mercadoria vendida, despesa operacional. No acórdão proferido no processo que teria sido copiado, que é o final 2012-41. Aí você vê que o custo de mercadoria vendida é o mesmo. Foi alterado o valor da glosa, mas o custo de mercadoria vendida é o mesmo, e na parte de baixo também, o custo de mercadoria vendida e o despesa operacional é o mesmo. A recorrente destaca que o erro contundente do caso, ademais, não se resume a esse ponto, é que, ao colar o exemplo através da planilha, a nobre relatora manteve o valor do custo de mercadoria vendida e despesa operacional daquela outra empresa julgada pela DRJ Florianópolis. É o que se colhe do cotejo acima,
em que o custo de mercadoria vendida de 2008, por exemplo, é de 48 milhões e 848 mil. Acrescenta a autuada que, ao invés de ter sido alterada a planilha, houve, em verdade, tão somente a alteração do campo glosa, o que apresentou percentuais completamente distantes da realidade. A recorrente destaca ainda um segundo ponto, pois ao tratar do argumento de ausência de opção pelo lucro real, apontado em série de impugnação, o acordo recorrido traz a seguinte informação: em que pese não haver recolhimento dos anos tais, códigos que apontam para a opção lucro real, houve sim opção por tal regime de apuração, conforme consulta. E aí ele bota uma tela de consulta. Só que essa tela de consulta é da mineração Caravaggio, e não da recorrente, né? Argumenta que a tela mostra a mineração Caravaggio, enquanto que a recorrente é carbonífera Nossa Senhora do Caravaggio com CNPJ número tal, o que impede até mesmo sua defesa nos autos. Informa que esta mesma tela consta do outro processo. Deve-se reconhecer que assiste razão à recorrente. No relatório fiscal, a folha 24, consta o seguinte trecho: aliás, as empresas Mineração Caravaggio Limitada e Carbonífera Nossa Senhora do Caravaggio Limitada possuem muito em comum, além do fato de serem administradas pelos irmãos Felipe Costa e Carolina Costa Barato. Apesar de haver essa observação sobre a relação das duas empresas, tal fato não teve qualquer relevância para a autuação, que não tratou de existência de grupo econômico de fato, nem de se tratar de uma única pessoa jurídica de fato, ou qualquer alegação neste sentido. A autuação teve por embasamento tão somente a utilização de notas fiscais inidôneas emitidas pela pessoa jurídica Gold Comércio e Beneficiamento de Minérios, uma vez que não se comprovou a efetiva operação de vendas ante a ausência de comprovação do efetivo pagamento e também do traslado e recepção das mercadorias supostamente comercializadas. Consultando o site do CARF, verifica-se que a mineração Caravaggio sofreu autuação semelhante, o que indica que, provavelmente, as duas empresas foram submetidas aos mesmos procedimentos fiscais, tendo a autoridade fiscal considerado que ambas as empresas cometeram as mesmas infrações. Com efeito, o acórdão recorrido aproveitou as razões de decidir consignadas naquele outro processo, o que é perfeitamente aceitável e até desejável diante de situações fáticas semelhantes, por promover uniformização nas decisões e ainda maior eficiência do julgamento. Não obstante, as autuações de uma e outra empresa guardam especificidades fáticas no que diz respeito aos valores glosados, bem como ao custo de mercadoria vendida e à receita oferida. A receita declarada e o custo de mercadoria vendida declarados pela recorrente e apresentados no relatório fiscal folha 35 mostram-se completamente discrepantes dos valores constantes do acórdão recorrido, vide. Aí eu boto a tela aqui, o valor de receita bruta, o custo de produto vendido e as despesas operacionais. O erro cometido no acórdão recorrido poderia até se tratar de mera inexatidão material irrelevante para o desfecho do litígio. Todavia, a proporção entre o custo de mercadoria vendido ou o custo de produto vendido e a glosa de custos foi um fato relevante para a decisão, uma vez que, mostrando-se o percentual da glosa bastante pequeno, ratificou-se a adequação da tributação do contribuinte pelo lucro real. Esta não foi a única ratio decidente, mas se mostrou de todo relevante, tanto que logo após fazer a demonstração da glosa, da relação glosa-custo e glosa custo-mercadoria vendida, a decisão recorrida conclui: pelas razões expostas, não encontro reparo a ser feito na forma de tributação adotada pela autoridade fiscal. E aí eu estou mostrando a decisão, né, que ele mostra a relação custo e glosa, e logo abaixo diz: pelas razões expostas, não encontro reparo a ser feito na forma de tributação adotada, que ele aplicou a tributação pelo lucro real, porque o contribuinte tinha um argumento que deveria ser lucro arbitrado, porque não era suficiente para arbitrar pelo lucro real. Também no que diz respeito ao argumento de defesa do sujeito passivo, no sentido de que não teria optado pela sistemática do lucro real, a decisão ACO ratifica sua decisão numa tela de consulta do sistema IRPJ, que não constava nos autos, cuja empresa consultada não é a recorrente, e sim Mineração Caravaggio. É importante frisar que um dos argumentos de defesa da recorrente foi no sentido de que não optou pelo lucro real, pois não realizou pagamentos a título de IRPJ, e que este seria necessário para comprovar sua opção,
bem como argumentou que a glosa do custo praticamente zerou suas despesas, devendo ser afastada a apuração pelo lucro real, impondo-se o arbitramento do lucro. Aí eu mostro o trecho do recurso que ele alega isso. Veja-se que, ao adotar os fundamentos da decisão proferida em outro processo, o colegiado ACOR deixou de fazer as devidas adaptações no que concerne aos fatos que se distinguem num e no outro processo, mormente no que diz respeito à relação entre a glosa dos custos e o custo de mercadoria vendida, o custo do produto vendido, e também quanto à prova trazida aos autos que ratificaria a opção do contribuinte pelo lucro real. Portanto, há de ser acolhida a preliminar de nulidade do acórdão recorrido, tendo em vista que o mesmo teve por fundamento fatos e provas estranhos ao presente processo e ao contribuinte ora autuado. Aí, por todo exposto, voto por conhecer do recurso e por dar-lhe parcial provimento para acolher a preliminar de nulidade do acórdão recorrido, devendo o processo retornar à DRJ para proferir nova decisão. Pessoal, está aberto aí o plenário. Acho que é bem claro, né? Se copiou e colou uma decisão que não se aplicava muito ao caso, a doutora Giovana está propondo a nulidade da decisão e o retorno para se ajustar isso parcialmente, porque na verdade ela não deu provimento ao recurso, mas só vai retornar ele à DRJ. Então, vou colher os votos, se ninguém tem um doutor Nelas. Acompanha a relatora. Doutor Lisandro. Acompanha a relatora. Doutora Bianca, desculpa. Acompanho. Doutor Rafael. Acompanha, presidente. Doutor Lucas. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Marcelo. Também acompanho, presidente. Eu também vou acompanhar a relatora. Então, nesse caso, ficou dado provimento parcial ao recurso para declarar nulidade e retornar o feito para a DRJ para proferir nova decisão. Então, doutora Giovana, 37, eu acho que já julgamos, né? Aquele doutor Lisandro, então, novamente 38, PROL Soluções Limitada. Agora, eu acho que o tema é outro, né? Penalidades, eu acho, falta de entrega, né? De declaração, mas aí ela pode especificar melhor. PROL Soluções 38 da pauta, penalidades. Eu estava sem áudio. Esse aqui é uma multa regulamentar por falta de entrega de arquivos digitais. Eu faço um resuminho do relatório no início do voto, então peço para me acompanharem também direto no voto. Se for preciso, a gente vota. O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, ele conheço. Conforme relatado, trata o presente processo de auto de infração de multa regulamentar, tendo em vista que o contribuinte, após regularmente intimado, não apresentou os respectivos arquivos digitais de sua escrituração contábil, exigidos nos termos do artigo 11 da lei tal, ensejando a aplicação da multa do artigo 12. E aí eu reproduzo o artigo. Eu vou ler só essa partezinha amarelinha que eu sublinhei. As pessoas jurídicas que utilizarem sistema de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter à disposição da Secretaria da Receita Federal os respectivos arquivos digitais e sistemas. E lá embaixo ele diz que a inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição da seguinte penalidade, que é a multa no percentual lá. A autuação abrangeu os anos calendários 2004, 5, 6 e 7. Todavia, a turma da DRJ afastou o lançamento em relação ao ano calendário 2004, posto que constatou não ter havido intimação ao contribuinte para a entrega dos arquivos relativos ao citado ano. Dessa arte, o cerne do litígio restringe-se aos anos calendários 2005, 6 e 7. O lançamento tomou por base o relatório de diligência fiscal de folha 103 a 131, cuja motivação foi a verificação do adimplemento de obrigações tributárias envolvendo análise de declarações de compensação, aferição material de domicílio fiscal, pedido de restituição, dentre outros. Na intimação fiscal, então, assim, na verdade, era uma fiscalização bem abrangente que teve uma intimação inicial. Na intimação inicial do procedimento fiscal de diligência, o contribuinte foi intimado a apresentar diversos livros, entre eles livro diário e razão ou livro caixa, e arquivos magnéticos de escrituração contábil da empresa referente ao período sob análise,
devidamente validados pelo 5, que era o sistema à época, que era equivale hoje ao SPED. Né? Isso foi anterior ao SPED. Passado o prazo inicial estipulado na intimação, o contribuinte permaneceu silente, conforme folha tal. Todavia, em 24 de agosto, em resposta àquela intimação inicial, o contribuinte informou que os documentos solicitados já haviam sido disponibilizados para uma outra ação fiscal em curso. E aí eu mostro o trecho da resposta do contribuinte. Em relação a esta explicação, a autoridade fiscal ressaltou que o fato de haver outro procedimento fiscal em curso não exime o contribuinte da obrigação de apresentar novamente os documentos em procedimento que vise a apuração de fatos distintos. Além do que, não havia registro de que naquele procedimento tivesse havido solicitação dos arquivos magnéticos da escrita contábil. A autoridade fiscal destaca que não houve cumprimento de obrigação de apresentar os arquivos magnéticos e que essa obrigação acessória tornou-se obrigatória a partir do ano 2001 com a alteração da MP e conclui que ele fala lá da legislação que não trazendo os elementos contábeis fiscais nem no formato magnético instituído pela norma, nem em nenhum outro, ele disse que não foi trazido, há que se aplicar ao da multa. Em sua impugnação, o contribuinte declara que para os anos 2004, 5, 6, não estava obrigada, veja que o 2004, na verdade, já saiu, né? Estou falando da impugnação. Não estava obrigada a fornecer os arquivos magnéticos e que já havia fornecido os livros em meio físico. E para 2007 e 2008, admite que já utilizava sistema de processamento eletrônico e que esses arquivos já haviam sido entregues no curso de outra fiscalização. E aí tem a resposta dele, né? Que ele diz que não estava obrigado, que já tinha entregue. Quanto à alegação do contribuinte no sentido de que escriturava o livro caixa, a DRJ transcreveu o trecho do relatório de diligência, no qual informava que o contribuinte não havia entregue elementos contábeis e fiscais, nem em formato magnético, nem em nenhum outro. Também cita que houve divergência na informação, pois informou que escriturou o livro caixa para 2004 e 2005 e livro razão para 2006. Todavia, os termos de abertura e encerramento diziam respeito apenas a livros caixa, porque ele apresentou uns termos de encerramento, né? Acrescenta que a apresentação destes termos de abertura e encerramento não faz prova de que a impugnante não utilizava processamento eletrônico de dados. A DRJ também transcreve trecho do relatório em que o contribuinte se recusou a entregar a documentação, porque já havia entregue no curso de outra fiscalização. Argumenta que o contribuinte teve todo o período do procedimento de fiscalização para apresentar os arquivos digitais e não o fez. Por conseguinte, manteve a autuação, afastando apenas o ano calendário 2004, após constatar que a intimação não fazia referência a esse ano calendário. Em seu recurso voluntário, diferentemente do alegado na impugnação, a autuada declara que todos os elementos solicitados foram submetidos à fiscalização em meio físico, pois a recorrente não utilizava sistema de processamento eletrônico, nem estava obrigada a assim proceder. Ele muda um pouco a argumentação da impugnação para o recurso. Pois bem, para que reste caracterizada a hipótese de incidência da multa regulamentar, faz-se mister dois requisitos: que o contribuinte se utilizasse de processamento eletrônico para escriturar seus livros contábeis e fiscais e que tenha omitido os arquivos digitais de sua escrituração ou prestar incorretamente as informações. No caso em tela, a acusação é de que o contribuinte teria se utilizado de processamento eletrônico, mas não os teria apresentado à fiscalização, configurando a omissão. Quanto ao argumento do contribuinte de que não estava obrigado a utilizar processamento eletrônico de dados, de fato, há uma dúvida razoável nesse sentido, pois em sua impugnação a recorrente trouxe termos de abertura e encerramento de livros caixa com folhas numeradas tipograficamente, que, segundo a própria decisão da DRJ, seriam relativos aos anos calendários 2004, 5 e 6, anexo 5 da impugnação. Observa-se que apenas o livro caixa número 3 estaria autenticado pela junta comercial. Também consta tela da DIPJ, foi a única tela que eu achei no sistema e eu não tenho acesso aos outros anos, DIPJ 2005 no calendário 2004, na qual demonstra que o contribuinte, sujeito à apuração pelo lucro presumido, optou pela escrituração do livro caixa. Está aqui a tela.
Para os demais anos, não foi possível identificar a opção do contribuinte, ou seja, ainda que houvesse irregularidade na escrituração do livro caixa, como a falta de autenticação na junta comercial, isso não implica que o contribuinte tenha optado pelo sistema de escrituração digital. O contribuinte citou em sua impugnação que em 2007, 2008 já se utilizava de processamento eletrônico de dados e que havia entregue os arquivos digitais. A DRJ, citando trecho do relatório de diligência, afirma que os arquivos não foram entregues no curso da presente fiscalização. Já no recurso voluntário, a autuada apenas afirma que não estava obrigada à utilização de processamento eletrônico. Consta do anexo 4 da impugnação o recibo de entrega de arquivos digitais em meio físico, CD e DVD, para os anos calendários 2007 e 2008, que foi a entrega em agosto de 2009, portanto, antes do encerramento do procedimento de fiscalização, conforme tela abaixo. Aí tem essa tela daí, que era da época desse sistema, que era até o 5, que validava isso aí, que foi recebido. Desse modo, os documentos dos autos indicam que, ainda que o contribuinte não fosse obrigado ao processamento eletrônico de sua escrita contábil, que é isso que ele diz, ele não era obrigado, ele fez essa opção para os anos de 2007 e 2008, e, por conseguinte, estaria obrigado a apresentar os arquivos magnéticos. Por outro lado, o documento apresentado na impugnação dá indícios de verossimilhança da declaração de que os arquivos destes anos calendários teriam sido entregues em meio físico, contrariamente ao que afirma a decisão de piso. Isto posto, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem possa responder aos seguintes quesitos. Para os anos calendários, 2004 eu já tirei, porque a DRJ já afastou, tá? Não tem intimação. Para os anos calendários 2005, 2006 e 2007, que foi o da multa, ele fala até a entrega do arquivo digital em 2008, mas também não foi objeto de multa, de lançamento. Então, para os anos calendários 2005, 2006 e 2007, a empresa autuada estava obrigada a utilizar processamento eletrônico para realizar sua escrituração contábil fiscal, caso positivo, colacionar a prova e fundamentação legal, porque não tem no auto-infração. Se não se tratava de uma obrigatoriedade, qual foi a opção de escrituração contábil fiscal do contribuinte para esses anos? Caso tenha optado pelo processamento eletrônico, colacionar os documentos que demonstraram a opção do contribuinte. Considerando o recibo de entrega de arquivos digitais de folhetal, houve a entrega dos arquivos digitais referidos ao ano calendário 2007, caso positivo, a entrega foi regular, ou seja, continha as informações, porque a multa ela pode ser entregue, ainda que tenha havido a entrega, mas o arquivo não estava correto, adequado. Então, eu peço que me confirme a entrega e se foi regular o conteúdo dos arquivos. Considerando os termos de abertura e encerramento do livro caixa apresentado nas folhas tais, é possível afirmar que o contribuinte fez a opção pela escrituração do livro caixa de modo não eletrônico? Se entender necessário, intimar o contribuinte para apresentar outros documentos complementares e prestar esclarecimentos. E o relatório conclusivo. Como voto a princípio, e aí eu tenho, se vencido, eu tenho o voto alternativo. Bom, pessoal, está aberto aí a proposta de conversão de diligência da relatora para ver esses pontos. Eu não sei se alguém tem alguma coisa a adendar a esses termos da diligência, mas está aberto aí o plenário para debate, esclarecimentos. Basicamente, a conversão de diligência da proposta da relatora, como ela já detalhou bem aqui, até no voto que eu estou olhando aqui. Eu vou dar um detalhe para vocês que está lá no relatório, que eu não li, porque ele é extenso, porque aí ele relata toda a operação. O que aconteceu também foi o seguinte, havia, como ele disse, eu já entreguei essa documentação para outra fiscalização, havia, isso foi em São Paulo, se eu não me engano, isso aqui foi pedido pela DERAT São Paulo, que estava verificando compensação irregular, a princípio, inclusive verificação de domicílio. E havia uma outra fiscalização que era para a DIFIS, pela DIFIS, e ele diz, olha, eu entreguei naquela outra fiscalização esses arquivos digitais. Aí a DERAT diz, olha, mas a DIFIS é uma coisa, eu sou DERAT, eu sou outra, você tem que me apresentar novamente. E aí a DRJ, e aí ele traz um recibo, na impugnação ele traz aquele recibo. A DRJ chega e diz, olha, naquele outro procedimento não tem comprovação de que tenha sido entregue, mas tem um recibo, ele não se manifesta em relação àquele recibo. E aí a própria DRJ, ele reitera, olha, ele não entregou em lugar nenhum,
com base no que foi declarado no TVF. Ele não diz, não fala, não nega a existência do livro caixa, que ele traz um termo de abertura e encerramento. Entendeu? Então, assim, eu achei a coisa muito, muito precária você motivar sua decisão no termo da afirmação do auditor, quando ele traz indícios, né? Enfim, de que a princípio não estaria, inclusive, que ele coloca lá escrituração do livro caixa, traz um termo de abertura e encerramento, um deles, inclusive, autenticado na junta, né? E você dizer que ele estava obrigado ao processamento eletrônico, porque se ele não estava obrigado, aquela multa só cabe para caso de arquivo digital, não é não apresentação de contabilidade, é não apresentação de arquivo digital. Inclusive o escopo, quando ele pede no início da fiscalização, que ele estava verificando lá declaração de compensação, ele pede, como o próprio auditor não sabia o que é que ele apurava, ele diz, olha, ou livro, razão e caixa, diário, ou os arquivos digitais, que até então nem ele pede as duas coisas, o físico e o digital. Então, assim, se ele não apresentou o livro caixa, não conseguiu comprovar, pode até ter outra irregularidade, mas não a aplicação dessa multa, que é pelo arquivo digital. E, pelo visto, eu estou tendente a concluir que, nos anos 2005 e 2006, ele não fez escrituração digital. Ele foi fazendo em 2007. E, a princípio, ele já tinha disponibilizado para a Receita Federal. Aí, talvez, não para a DERAT, mas para a DIFIS, e aí seria uma outra discussão para a gente abrir. Se ele tiver entregue para a DIFIS, mas não para a DERAT, caberia uma multa regulamentada e não apresentação à Receita Federal dos arquivos digitais? A gente discute, entendeu? Eu acho que, na verdade, até questão de N, normalmente essas coisas, é mais domínio da Receita do que nossa aqui. Não sabia se era obrigatório, se não era, se foi cumprido, se foi no formato correto, às vezes isso é relevante também. Então, eu estou pronto para votar. Eu não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Então, doutor Dornelas, ela está procurando a conversão em diligência para verificar basicamente essa questão da entrega ou não, se era obrigado ou se não era situação eletrônica, tem todo mundo estão dispostos no voto da relatora. Eu vou botar nos termos do voto da relatora. Eu acho que está aberto aí para quem quiser olhar. Então, doutor Dornelas, conversão em diligência, a proposta. Eu também acompanho a relatora. Doutor Lisandro. Acompanho a relatora, presidente. Doutora Bianca. Acompanho também. Doutor Rafael. Acompanho, presidente. Doutor Lucas. A relatora, presidente. Doutor Marcelo. Também, presidente. Eu também acompanho a relatora, então ficou esse 38 pró-soluções, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto da relatora. Então, agora vamos mudar a relatoria, são os itens 39 e 40, Exal, Projetos, Indústria, Comércio e Assistência Técnica, o doutor Lucas. Doutor Lucas, com a palavra 39 e 40, penalidades ainda, acho que é o tema. Obrigado, presidente. Os dois processos são o mesmo tema, tá? Em que pese ter ido para DRJs distintas, então o voto da DRJ ser diferente, o recurso é exatamente igual e a discussão é idêntica do que vem para o CARF. Vou tentar resumir aqui ao máximo. Um auto de infração, por meio do qual foi lançada multa isolada por compensação indevida, considerada não declarada de débitos de PIS, COFINS e CSLL. Aqui ele estava tentando utilizar crédito da Eletrobras, tá? E aí, em decorrência disso, foi lançada a multa isolada. Os fatos que ensejaram a aplicação da multa foi que a compensação indevida é efetuada em declaração prestada pelo sujeito passivo. O sujeito passivo efetuou a compensação indevida de valores em declaração prestada conforme demonstrado no hora anexado termo de constatação fiscal, lavrada em 9 de 2008, e que a partir de agora passa a fazer parte integrante separável do auto de infração. Consta do presente processo pedir restituição apresentado por meio de formulário DOC de folhas 3, com crédito de empréstimo compulsório sobre energia elétrica oriundo de uma cautela de obrigação das centrais elétricas brasileiras, de número tal, no valor de R$1.200.000. Decompro protocolado em 8 de 7 de 2008, com a utilização do mesmo crédito constante do pedido de restituição. Despacho decisório exarado em julho de 2008, considerando não declaradas as compensações com fundamento no artigo 170-N e demais legislação aqui aplicável ao tema, determinando o início do procedimento para o lançamento da multa isolada. Eu vou passar lá mais à frente aqui, que o contribuinte traz uma série de discussões, tá?
dentro desse processo. Quando a DRJ vai se manifestar, ela conhece parcialmente do recurso, da manifestação, no sentido de que, por falta de previsão legal, é descabida a compensação de tributos administrados pela Receita Federal com suposto crédito relativo da obrigação ao portador emitidas pela Eletrobras. A multa isolada de que trata o artigo 18 da Lei 10.833 é aplicável aos casos de compensação considerada não declarada, em que o crédito não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal. E resignado contribuinte apresenta recurso voluntário, no qual discute exclusivamente a possibilidade... Não sei se entrou... exclusivamente a possibilidade de compensar créditos da Eletrobras e a possibilidade destes títulos de crédito sofrerem correção monetária para quitar os débitos que pretende. Por fim, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado. O recurso, tanto no 39 quanto no 40, é específico nessa situação e os dois são auto de infração de multa isolada. O recurso voluntário é tempestivo nos dois casos, merece ressalva o seu conhecimento. Conforme relatado, a matéria devolvida à discussão recursal é exclusivamente relativa ao direito de compensação de créditos de origem da Eletrobras e a possibilidade de ser atualizado o valor de face de tal título para quando da sua compensação. Acontece que esse tema não diz respeito ao lançamento em questão. O processo que se está ora em julgamento é relativo ao lançamento de multa isolada por declaração de compensação considerada não declarada por ter utilizado o crédito da Eletrobras. Quando da decisão de primeira instância, também foi apresentado diversos temas externos ao presente processo, tendo o acordo recorrido muito bem pontuado que, eu vou pedir licença para não ler, mas ele fala aqui em breve síntese que ele só está conhecendo o que de fato diz respeito ao lançamento da multa isolada, que tem diversos outros temas que não dizem respeito ao litígio. Nesse sentido, qualquer discussão relativa à possibilidade ou não da compensação deve ser travada em procedimento específico, já que extrapola os limites a serem analisados no lançamento ou em julgamento. De toda sorte, a súmula CARF 24 é específica ao determinar a incompetência da Secretaria da Receita Federal em promover a restituição de obrigações da Eletrobras. Dessa forma, não tendo sido conhecida a matéria relacionada à discussão da compensação na primeira instância e não se insurgindo recorrente quanto ao não conhecimento, tampouco quanto à matéria conhecida, lançamento da multa isolada, não merece ser conhecido o recurso voluntário. Pelo exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário. Os dois são idênticos. Obviamente, a decisão da DRJ, no outro caso, tem alguma distinção, mas ela, da mesma forma, também conheceu parcialmente do recurso, somente em relação ao tema atrelado à multa isolada, e ele, novamente, no recurso, trata relativo à compensação em si, e não ao lançamento da multa isolada. Então, nos dois casos, eu não estou conhecendo do recurso, porque está discutindo um tema alheio à discussão do lançamento. Está no mute, presidente. Está sem áudio, presidente. Tá, pessoal, está bem claro, então, eu acho, né? Na verdade, é não conhecimento, porque, na verdade, ele está querendo discutir o mérito da compensação em vez da questão da multa isolada, e, na verdade, não foi conhecido na DRJ, né? Ele não está se insurgindo contra o não conhecimento. Mas está aberto aí o plenário. Se tiver algum debate, algum esclarecimento adicional. Eu acho que ficou muito claro, porque uma coisa é a compensação, que foi considerada, eu acho que sequer não declarada, e que ali já houve, digamos, uma decisão administrativa, e a multa sobre a não declaração. Ele vai, como se fosse rediscutir a compensação. Aqui não cabe, se aquilo ali já foi, digamos, teve uma decisão administrativa, não cabe a gente reabrir se a compensação estava correta ou não. Ele tinha que discutir efetivamente a multa. A gente não vai rever a compensação. E aí, como ele não se insurgiu em relação a esse tema, e voltou a querer rediscutir a compensação, que não foi conhecida na primeira instância, e ele não traz nada referente à multa, é o não conhecimento mesmo. Eu estou pronta para votar. Então, pessoal, colhendo os votos já, se ninguém tiver mais alguma dúvida, doutora Giovana, então. Eu vou acompanhar o relator. Doutor Nelas. Com o relator. Doutor Lisandro. Com o relator, presidente. Doutora Bianca. Com o relator. Doutor Rafael. Acompanho, presidente. Doutor Marcelo. Também, presidente. Eu também acompanho o relator, então 39 e 40 ficou por unanimidade de votos, não conhecendo o recurso voluntário. Só anotar aqui que o próximo é de minha relatoria. O próximo é o Previbosch, item 41 da pauta. Na verdade, é um embargante, é a unidade da RVB, e a interessada é a Previbosch. Só dizer, assim, fazer em breve, que aconteceu, é um processo bem simples. É o seguinte: se julgou aqui um processo onde se falava de
questão de DCTF, multa por entrega de declaração, acho que era isso basicamente, mas o que era o cerne, basicamente, para vocês centrarem? É que o período de apuração a que se referia era um lote, paradigma e repetitivos, né? O que aconteceu? O paradigma em si, ele fazia uma análise toda centrada no período de apuração, que acho que era abrangir de 2007 até 2008, efetivamente. O que acontece? Lá tinha uma discussão de data de entrega de declaração, olha aqui, para data de entrega das DCTFs do segundo semestre, do primeiro semestre de 2007, do segundo semestre de 2007 e do primeiro semestre de 2008, efetivamente, se haveria redução ou não da multa, até a data de entrega, efetivamente. O que aconteceu? Lá se enfrentou todos esses semestres que eu citei para vocês, efetivamente, e se disse o seguinte, olha, provimento do acordo, senhora, deixa eu até ler aqui. Em conclusão, efetivamente, vamos ler aqui o quórum vencedor. Ele dá provimento parcial no sentido de dar redução da multa, efetivamente, quanto àqueles períodos que eu citei aqui. Alguém vai dizer, num dos repetitivos, efetivamente, tinha uma autuação dessa entrega em atraso, desse CPF, efetivamente, do segundo semestre de 2008, do mês de setembro. Mas aí o que aconteceu? Se reproduziu no acórdão repetitivo aquela fundamentação do provimento parcial. Então, na verdade, o que aconteceu? Aí ela diz o seguinte, ó, aqui que tentou se fazer aqui, eu vou relatar direitinho aqui. A preparadora disse, olha, mas como é que você está falando aí de dados entregues do primeiro semestre de 2008, segundo semestre de 2007, efetivamente, quando eu estou tratando aqui de setembro de 2008, não tem nada a ver com essas datas. Então, foi isso que aconteceu basicamente aqui. Eu estou só propondo que se ajuste o dispositivo para negar provimento, porque no próprio acórdão do paradigma se fala que a multa seria mantida para setembro, efetivamente, mas basicamente essa é a questão que importa. Então, eu vou trazer aqui o relatório dos casos de admissibilidade, são embargos opostos para a DRF Campinas, efetivamente, o acordo é o 301-4520, aí logo aí no início vocês têm, olha aqui, qual foi decidido por esse colegiado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dá provimento parcial ao recurso voluntário, a reduzir as multas aplicadas, considerando, ele disse, o dia de 4 de 10 de 2007 para a data de entrega do primeiro semestre de 2007, o dia 7 de 4 de 2008 para a data de entrega do segundo semestre de 2007, e o dia 7 de 10 de 2008 para o primeiro semestre de 2008. Todos com redução de 50% sendo do voto do relator. Esse é o acordo que está sendo embargado. Esse julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo desembargado aplicado no decidido 4518. Ou seja, no 4518, deve-se ter decidido acerca desses períodos de apuração que estão citados aqui. Aí tem efetivamente a emenda, eu trouxe aqui a emenda, então se discutiu tudo aqui. Aí o que aconteceu no despacho de intimidade, se diz o seguinte, no trecho acima de cada na exatidão material, devido ao restrito na decisão, então, na verdade, dá-se provimento ao recurso, evidentemente, quando se falava de 2007 a 2008, aí o erro omissão 1, a autuação engloba o mês de setembro de 2008, porém o acordo dá provimento parcial, descrevendo as datas consideradas para a DCTF, primeiro semestre de 2007, segundo semestre de 2007, primeiro semestre de 2008. Ou seja, essa era a argumentação da TRF Campinas. A presidência aqui aceitou efetivamente essa argumentação, na verdade, assim, em relação a do desembargante que ouvia o material, considerado, né, como o embargante é encargado, eu acho que, na verdade, assim, em relação ao peso do desembargante que ouvia na indicação de competência da CPF, diz que a autuação foi relativamente em setembro de 2008, e o acordo era uma pensão primeiro semestre de 2008, constituiu a alegada contradição, efetivamente, e eu acho, realmente, eu me posicionei no sentido que havia essa contradição realmente, como até bastante clara aí. O que eu trago aqui agora, já tomou voto, efetivamente, o trecho do acordo, onde se fala agora aqui, por que eu estou negando o provimento, efetivamente, se disse assim no acordo. Especificamente com relação às DCTF de julho, isso é dentro do acordo. O dispositivo acabou saindo errado por força do repetitivo. Mas dentro dele se falou disso aqui. Se disse o seguinte no acordo, efetivamente, no paradigma. Especificamente com relação às DCTF de julho, agosto, setembro de 2008, considerando que foram efetivamente transmitidas somente após a ciência da solução de consulta, mas antes do prazo de entrega das DCTF, tendo visto já foi aplicado o retorno de 50%, em razão de terem sido transmitidos antes do início de qualquer procedimento fiscal, as penalidades se mantêm integralmente. Então, na verdade, ou seja, parece que já foi corretamente tributado aqui nesse caso, só entrega em tratado do DCTF aqui pelo contribuinte com essa penalidade de 50% já reduzida, no caso de setembro. Então, pessoal, basicamente é isso. O contribuinte tentou rediscutir toda a matéria de mérito já foi enfrentada, eu não posso mexer nessa decisão, no meu entender,
o colegiado efetivamente disse que, na verdade, a finalidade se mantém integralmente. Então, na verdade, eu estou só acolhendo os embargos aqui com efeitos infringentes para retificar no sentido de negar o provimento ao recurso voluntário, porque aquela redução que se menciona ali dos primeiros semestres foi para os outros meses, e dentro do acordo você vê claramente que se mantém a penalidade integralmente, conforme eu transcrevi aqui do acordo recorrido. Então, é isso, é provimento acolhendo os embargos com efeitos infringentes para retificar o 3014520, que é o recorrido aqui, o embargado, para compatibilizar a fundamentação constante do voto vencedor com o teor do decidido, e ele passaria a constar no acordo os membros colegiados por unanimidade de votos, negar o provimento ao recurso voluntário. É isso, pessoal. Estou aberto aí para debate, esclarecimento. Já relatei e já votei também. Heitor, eu fiquei com a dúvida só o seguinte: no item 7 do seu voto, você diz: destaque, se tratando aqui da DCTF de setembro de 2008, deve-se sanar a contradição e lapsos citados, retificando o teor do decidido constante do acórdão para, compatibilizando com a fundamentação ali adotada, fazer constar: acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Esse parcial aí está errado, tem razão. Porque senão a gente vai embargar de novo. Sim, negar provimento. Eu acho que, na verdade, eu consertei isso no 8, né? O 8 está... digitação. No 8 está, mas é só porque aí eu vi o 8 e esse... Tá bom. Aí vai vir os embargos e desembargos. Negar provimento ao recurso, é isso mesmo. Obrigado, doutor Giovanni. Estou pronto, eu acompanho o relator. Tá bom. Está mudo, doutor Dornelas. Então ficou como negar provimento ao recurso? Negar provimento ao recurso. O seu voto? Sim. Porque na verdade não é o meu voto, né? Eu acho que você já foi decidido, né? Eu acho que nem participei desse acordo aqui. E diz que a penalidade se mantinha integralmente para esses meses de julho, agosto e setembro. Mas como no paradigma se reduziu para os outros semestres, a decisão veio em totum para cá, entendeu? Aí, na verdade, aí a Campinas falou, olha, você está falando de primeiro semestre, 2007, esse auto aqui é de 2008. Aí tem uma fundamentação lá dentro, mas que não ficou refletida no teor do acordo. Aí fica negar provimento com base no fundamento que consta lá dentro do acordo fornecido por esse colegiado aqui. Tá. Então, pessoal, o doutor Giovanni está colhendo os votos já. Na verdade, isso seria quase que um embargo inominado, assim. A contradição, na verdade, é quase que um erro de escrita. Da preparadora, né, na verdade. Uhum. O doutor Giovanni acompanha, então? Estou colhendo os votos já, doutor Giovanni. Acompanha. Acompanha o relator. Doutor Dornelas. Eu acompanho o relator. Doutor Lisandro. Acompanho o relator. Doutora Bianca. Acompanho também. Doutor Rafael. Acompanho, presidente. Doutor Lucas. Com o relator. Doutor Marcelo. Também, presidente. Então, pessoal, isso ficou por unanimidade de votos, acolher os embargos no efeitos infringentes para retificar o teor decidido, fazendo constar agora que acordos do colegiado na de votos sem negar provimento ao recurso. Pessoal, então agora acho que a gente encerrou o que seria da pauta da manhã. Eu estou pensando a gente ir até 12h30, tá? A gente continuar mais um pouco, a gente tem uns para resgatar. Então, acho que o primeiro a ser resgatado é os itens 1 e 2 da pauta de ontem, que a gente não fez por falta de tempo hábil. A relatoria do Dr. Dornelas tinha saído com vista desse processo. É cast informática. Acho que era vista do Dr. Lisandro. Então, Dr. Dornelas, acho que dá só um panorama aí da cast informática do 1 e 2, uma reprise. E, na verdade, depois eu estou dizendo, acho que tem alguma coisa a falar, porque ele ficou com vistas dos processos, eu acho. Tá. Presidente, só uma dúvida. Você quer que assim, eu acho que não sei se Bianca participou do julgamento anterior? Não, no anterior não. Eu acho que é bom a gente. Então, eu vou dar um panorama, eu vou reler Tá bom. o relatório e depois eu passo ao voto, depois fala Lisandro ou antes do Não, voto? acho que pode ser assim, pode votar logo, porque o voto, na verdade, já foi proferido no outro julgamento, mas pode, para a doutora Bianca, saber como foi votado, e depois o doutor Lisandro fala das vistas que ele fez, efetivamente. Isso. Na verdade, a conclusão é a mesma. Eu
engrossei o caldo para acrescentar os fundamentos de direito para corroborar com a decisão que eu explanei anteriormente. Então, eu continuo para converter o processo de diligência. Então, é o seguinte, a minha proposta é essa aí. Contra o contribuinte, identificado no preâmbulo, foi lavrada auto-infração, formalizando o lançamento de crédito tributário relativo ao imposto de renda retido na fonte. Presidente, eu queria sugerir fazer o 2 e depois o 1. Pode ser. Na verdade, é a mesma coisa. O 2 é imposto de renda retido na fonte. O 1 é contribuição social, PIS e COFINS na fonte. O 2 é pessoa jurídica e física. O 1 é só pessoa jurídica. Tá bom. Mas é a mesma coisa, é o mesmo período, é a mesma coisa. Tá bom. Bom, então, o que volta para um, volta para o outro. Contra o contribuinte, sim. Então, imposto de renda na fonte. Período 1/3/2004 a 31/12/2007. Juros de mora de 75%, juros e multa de ofício de 75%. Condição TVF, o procedimento fiscal realizado pela empresa objetivou verificar diferenças entre valores declarados na DIF e os declarados em DCTF, objetivando, aí sim, o mesmo TVF, imposto de renda retido da fonte, PIS, COFINS e contribuições sociais, na CSL, nos anos 2004 e 2007. Em atendimento, a empresa apresentou cópias da DCTF, certificadores. Sim, antes do auto-infração, foi feito estimações para que o contribuinte apresentar certificadores, diferenças e o fisco pediu que apresentasse esclarecimento retificador. Então, o contribuinte apresentou a DCTF retificadora, acompanhada de recibos de entrega e demonstrativos dos valores retificados. Depois disso, então, com base nos valores extraídos do razão contábil da empresa, das informações constantes no demonstrativo apresentadas pelo contribuinte e dos valores declarados na DCTF retificadora, procedeu o seu lançamento, relativamente aos fatos geradores de 2004 e 2007, das diferenças devidas do imposto de renda retido na fonte sobre o trabalho assalariado, pessoa física, bem como o imposto de renda retido na fonte sobre a remuneração de serviço prestado por pessoa jurídica. Está aqui o código, conforme planilha de débitos de imposto de renda retido na fonte, das folhas 353. O contribuinte, em sede preliminar, ele alega algumas preliminares, né? O contribuinte alega inicialmente alguns preliminares, cessamento de defesa, violação ao princípio de legalidade, e com relação ao mérito, ele sustenta que as diferenças constatadas decorrem de erro material, vez que ao preencher a DCTF, efetuar o lançamento no livro-razão e recolher o respectivo imposto de renda retido na fonte, ou deixou de informar o valor correto, ou cometeu erro na digitação. Aí, como prova, ele traz planilhas. Aí está aqui, planilhas periciais que ele chamou aqui, foram colacionadas lá atrás, certo? Nas páginas X. Ele concerne a multa de ofício, que de 75, ele traz argumentos, princípio da violação ao princípio da proporcionalidade, entre outros. Antes de julgar, o processo foi remetido para diligência. Então, a DRJ entendeu, por meio do despacho de folhas 520 e 526, o retorno para a DRF para adoção de algumas providências. Então, ele pediu que verificasse esse erro alegado em todos os anos, né? Em todos os anos, em que pese ele identificar a possibilidade de diligência em 2004, mas ele disse, já que está lá, então, 2005, 2006, 2007. Em atenção ao solicitado, a fiscalização, por meio do relatório de diligência, fez alguns registros sobre os erros apontados e devolveu o processo para a DRF,
DRJ, e ele mandou voltar para a DRF, porque faltou analisar 2005, 6 e 7, ou ele fez depois, e depois que ele fez, foi para a DRJ, que julgou parcialmente procedente a impugnação com base na diligência efetuada. Ciente do acordo recorrido, o contribuinte faz juntada de novos documentos e pugna pelo provimento do seu recurso. Então, esse é o relatório. Dos fatos. A controvérsia é o seguinte, presidente, eu estou inclinado para a diligência, mas eu estou falando das preliminares antes, porque se eu acatar, nem diligência vai ser feita. Então, acho que essa preliminar é importante que seja analisada e que conste no voto. A presente controvérsia origina-se da lavratura da autoinfração que objetivou cobrar diferenças entre valores declarados na DIF e os declarados de DCTF, relativamente ao IR-fonte, nos anos 2004 e 2007, acrescido de juros de mora e multa de ofício de 75%, perfazendo um total de 565 mil aproximadamente. Certificado da exigência, contribuinte para a impugnação, cujos lançamentos foram analisados pela DRJ, que entendeu por julgar parcialmente procedente. Então, ele alterou conforme o quadro abaixo aqui, eu repeti o dispositivo lá da DRJ. Quando alocar parte do pagamento ao crédito tributário constituído no lançamento de ofício, manteve a multa. Então, com relação a juntar os documentos, o voto é conhecido da turma como todo. Eu estou acolhendo esses documentos trazidos pelo contribuinte, com base, inclusive, em precedente da Câmara Superior nesse sentido. A preliminar de erro na identificação do sujeito passivo. Então, a recorrente, nulidade do auto de infração por ter sido lavrado para exigência de imposto devido por terceiros, sobretudo beneficiário em rendimento pagos pela recorrente, aduzindo que já decorreu o prazo para a apresentação da declaração de pessoas físicas contribuinte do imposto e o ano calendário relativamente à pessoa jurídica beneficiária dos rendimentos. Sustento que a legislação federal prescreve o dever de retenção e recolhimento do imposto relativamente aos pagamentos feitos às pessoas físicas e jurídicas e que qualquer diferença no recolhimento do imposto dessa natureza deve ser exigido dos contribuintes e não das fontes pagadoras. Cita parecer COSIT 1/2002, decisão administrativas e súmula CARFES 12 em abono ao que sustenta. Eu falo, equivoca-se o contribuinte. Então, equivoca-se o contribuinte. Eu terei o entendimento que eu disse a vocês no julgamento anterior. Como visto, posterior ao seu lançamento, em razão de ter sido verificado diferença entre os valores declarados nas DIF e declarados na DCTF, relativamente ao IR-fonte, nos anos 2004 e 2007. A defesa, desde a origem, aduz ter ocorrido erro no preenchimento da DCTF, concluindo não existir diferença a ser lançada. Não é desde na origem, é na origem, porque ele muda um pouquinho a argumentação e recurso. Então, na origem, aduz ter ocorrido erro no preenchimento da CTF, concluindo não existir diferença a ser lançada. Por essa linha de defesa, pelo menos neste momento, é de concluir que as retenções ocorreram, acolhendo as ponderações que Giovana trouxe aí no julgamento anterior. Assim, se ocorreram, me parece que a alegação de se exigir a diferença na fonte aos beneficiários, pagamento representaria dupla exigência fiscal, exatamente porque eles já sofreram retenções nas contribuições exigidas. Nesse sentido, rejeita a preliminar alegada. Claro que isso aqui vai voltar a julgar, se for acolhida a proposta de diligência. Inclusive, eu estou pedindo na diligência que a autoridade esclareça esse ponto.
né? Então, mas nesse momento, em razão dos argumentos de defesa iniciais, eu estou entendendo que houve as retenções, certo? Então, da preliminar, cessamento e precisa identificação do fato gerador. Isso aqui eu estou, basicamente, acolhendo as considerações da DRJ, estou afastando a preliminar alegada pelo contribuinte. Não vou ler para alcançá-los, mas está no voto. Do mérito. Quanto ao mérito, a defesa destaca a improcedência da exigência fiscal, considerando que efetuou regularmente as retenções e recolhimento de tributos. Então, estou agora analisando o recurso do contribuinte. Aponta que as diferenças lançadas decorrem do lançamento em razão contábil, o regime de competência, então, que é argumento novo do contribuinte. Enquanto que o fato gerador das contribuições é ferido por regime de caixa. Colaciona artigo de lei, que é o artigo 177 da Lei 6.404, e artigo 35 da 10.833. E aduz que a divergência é plenamente justificável diante da legislação que transcreveu e dos documentos apresentados, enfatizando que, além dos documentos existentes, acostou o recurso voluntário, cópia de documentos que confirmam o equívoco entre o lançamento no razão contábil e na DCDF, confirmando sua ótica a suficiência dos valores recolhidos a título de retenção de contribuições devidas. Sustenta que, mesmo na hipótese de se entender pela irregularidade dos lançamentos em diário, na forma procedida, mesmo que você entenda que essa forma de lançamento está incorreta, mesmo assim, há de se prestigiar o princípio da verdade material para reconhecer a suficiência dos valores recolhidos pela recorrente, a título de retenções sobre valores pagos a pessoas jurídicas e físicas, pois a mera irregularidade nos lançamentos em níveis fiscais, sem qualquer prejuízo ao fisco, não pode justificar a imposição de exigência tributária. Pugna, por fim, pelo acolhimento das razões descritas em recurso, com o reconhecimento da impropriedade do lançamento fiscal efetuado diante da suficiência dos valores retidos e devidamente recolhidos à Receita Federal do Brasil. Pois bem, concordo com a recorrente de que a eventual irregularidade de lançamentos efetuados pelo interessado nos vícios fiscais não deve justificar a imposição da exigência tributária se o recolhimento do tributo foi realizado e se o foi realizado como que é? Se for realizado e dependendo do caso, com acréscimo legal. Porque, assim, a gente pode estar dentro de uma denúncia espontânea, por exemplo. Vou dizer isso. Assim, de repente, ele tem que ver isso aí direitinho, porque ele recolheu em tempo diferente e pode até ser considerado denúncia espontânea, ele recolheu com multa, de repente nem a multa existia. E se for o caso, com acréscimos legais. Eu vou melhorar essa parte aqui. Mas, nesse caso, há de se analisar provas. O indício delas, para se identificar a suficiência de valores recolhidos a título de retenções sobre valores pagos a pessoas jurídicas e físicas. Compulsão dos autos, encontro prova de que a pretensão do contribuinte, pelo menos em parte, pode ser acolhida. Pelo menos em parte. Vejamos o exemplo dado pelo próprio contribuinte. Ele efetua o lançamento no razão contábil 31 de 5 de 2004, no valor de 9.750. Eu não entendi muito essa questão de competência e caixa, mas o que eu entendi foi isso aqui. Ele efetua o lançamento no razão contábil 31 de 5 de 2004, no valor de 9.750. Este valor é identificado em DCTF apresentado no segundo trimestre de 2004. Nesta DCTF, observa-se o lançamento posterior à data do registro no razão, mas no mesmo valor principal de 9.750, acrescido de juros de mora e multa, totalizando o DAF no valor de 12.957. Outro exemplo, lançamento em 31 de 2004,
no valor de 12 mil a título de imposto de renda retido na fonte do seu serviço, pessoa jurídica. O mesmo valor consta da DCTF apresentado em terceiro trimestre de 2004, mas em data posterior. Esse mesmo valor de 12 mil consta na folha 27 da DCTF, acrescido de juros de imóvel e multa, totalizando DARF no importe de 15.488. A mesma coisa está ocorrendo no lançamento da folha de pagamento das pessoas físicas. Para tal ferição, a recorrente instrui o presente recurso com cópia das folhas de pagamento relacionadas a todo o período de discussão desses autos. Neste particular, é de se destacar que o pagamento de salário é efetuado no mês imediatamente subsequente ao do trabalho desenvolvido, trabalha e paga depois, como é autorizado o artigo 459 da CLT, e a remuneração correspondente a férias, a previsão do pagamento até 2 dias antes do seu início, 145 CLT. Assim, utilizando o mesmo mecanismo, percebe-se um desencontro de datas em relação ao lançamento em folha e o lançamento da CTF, além do recolhido do RFF no mês subsequente e no mês anterior, respectivamente, quando o valor de salários e férias pagas. Entenderam, né? A recorrente apresenta planilha parcialmente colacionada abaixo, com o intuito de demonstrar que as divergências apontadas pela autoridade atuante não existem, pois decorrem unicamente da diferença de valor de competência folha, porque competência aqui, e o regime de caixa, declaração de DCTF e recolhimento IF. Aí está aqui a planilha. De fato, observa-se que alguns desses valores certificados na folha de pagamento de fevereiro de 2004 referem-se a pagamentos que foram efetuados em outros meses. Por exemplo, quanto ao valor de R$ 612, o pagamento em 30 de 1 de 2004, férias. Outro exemplo é o valor de R$ 9.534, que foi pago em 5 de 3 de 2004. Diante de tais razões, observa-se a necessidade de aferir toda essa mecânica, através do cotejo de razão, folha e pagamentos realizados, destacando inclusive, se os pagamentos foram com acréscimo de juros de mora e multa. Aí eu coloquei aqui, se não for o caso, no espontâneo, o que deve ser feito através de diligência. Assim sendo, voto converter o julgamento de diligência para que a unidade de origem tome conhecimento dos documentos juntados e realize os seguintes procedimentos. Aí está aqui a diligência, certo? Eu peço para cotejar essas questões aí. E eu acrescentei o que Giovana mencionou. Mas eu vou ler aqui, então, os tópicos de diligência, para ficar bem claro. Analisar os documentos juntados para apurar se efetivamente há incongruência entre os valores registrados na fonte, na folha de pagamento e no razão, determinar os montantes que efetivamente correspondem à realidade, e, se assim entender necessário, intimar o contribuinte para trazer os documentos pertinentes, especificando-os. Analisar as demais alegações do sujeito passivo, possíveis correções na indicação de valores após realizar o cotejo do razão, folha de pagamento realizados, destacando em planilha se foram com acréscimos legais de multa e de mora. Aí, aqui é a sugestão. Verificar, no caso, valores lançados, se houve ou não efetiva retenção, ou seja, se o pagamento ao beneficiário foi efetivado sem desconto de retenção, ou, nesse caso, encerrado o ano calendário, a obrigação de declarar o imposto passa a ser do contribuinte, caso não tenha havido e não mais da fonte pagadora. Isso foi a sugestão. A razão até da preliminar que ele alegou aqui, que ele, de forma inédita, porque como se falou anteriormente naquela sessão, e agora eu estou enfatizando, ele não alegou antes. Após a apreciação necessária, a autoridade deverá elaborar relatório conclusivo. Eu pedi para colocar aqui, inclusive, identificar os valores já glosados no lançamento por ocasião da decisão do TRJ. Isso aqui eu coloquei para conversar com vocês, se a proposta for acolhida, se a gente deixa ou não deixa essa parte aqui. Para a gente identificar, para que, quando voltar, a gente poder tratar a questão de forma mais incisiva.
Após apreciações necessárias, a autoridade fiscal deverá elaborar relatório conclusivo, bem assim planilha discriminando os valores na fonte devidos e apurados com base na razão e na fonte de pagamento, os valores confessados em CTF, os valores efetivamente recolhidos, com indicação das folhas dos autos que alicerçam suas conclusões para cada mês. Aí eu trouxe uma sugestão que eu percebi de uma conversa sobre o assunto com o Heitor, que tem que ser mês a mês. Porque um mês aqui não pode bater com o anterior, tem que haver diferença mesmo, né, Heitor? Então pronto, o relatório, ao final, o relatório conclusivo, certificado contribuinte e na sequência, distribuído ao conselheiro sem sorteio. Esse é o meu voto. O que acontece é o seguinte, acho que eu dei uma olhada, na verdade, a DRJ diz o seguinte, olha, como se bateu razão com efetivamente o documento em si da DCTF, que era no caso aqui, ela diz o seguinte, olha, uma vez, ok, você pode ter feito um erro de período aqui de apuração, mas se eu tenho razão maior que a DCTF no período X, efetivamente, tudo bem. Se você declarou a maior no período X mais 1, a DCTF tem que estar maior a razão nesse montante X mais 1, que é lógico. Se teve um débito que tinha em DCTF, que eu declarei no razão no mês A e no mês B, efetivamente, o débito está lá, é lógico que o razão não pode bater com o DCTF no mês seguinte, porque aquele débito que foi indevidamente, que estava a maior razão, tem que estar maior da DCTF no outro mês. Não tem como botar no razão duas vezes, de forma a bater o razão da DCTF no mês seguinte. A DRJ foi fazendo esse cotejamento em si. Onde ela não viu que não tinha, foi mês a mês que eles foram fazendo. Ela viu que não tinha essa correspondência, de forma a dizer que, olha, efetivamente, realmente foi oferecido via DCTF a tributação no mês posterior, aí ela rejeitou, foi isso que eu vi. Mas tem vários casos que aceitou, eu acho, na verdade, ela foi fazendo, mas tem que fazer mês a mês. Mês de janeiro, mês de fevereiro, mês de março em si. E foi vendo se tinha também retenção de DARF de comprovante. Se vocês olharem o recorrido aqui, eu acho que a análise é assim. Mês tal, tem comprovante de DARF? Não tem. Tem evidência que foi oferecida na DCTF no mês subsequente como contribuinte alega, sim ou não. Mas aí foi fazer uma análise bem pontualzinha, prova a prova, que eu vi, eu conversei com o processo que tinha sido feito, que eu tinha olhado aqui. Mas agora eu estou atualizando foi com vias, estou atualizando com a palavra. Presidente, eu vou ser breve. Eu anexei um voto vistas, mas eu não vou lê-lo por conta da modificação que o relator fez ao seu voto originário. Ele já tinha, na verdade, assinalado em relação a esse ponto, de que ele iria aderir a uma diligência e não mais a erro na sugestão passiva. Então, por conta disso, eu fiz o meu voto de acordo com aquele entendimento. Então, na parte inicial do voto, eu vou retirar do voto vista, que vai ser a declaração de voto. Agora, em relação à proposta de diligência, o que eu vi nos dois processos foi que o contribuinte levou à DRJ o seguinte pleito. Houve erro material. Ele sustenta, né, que as diferenças constatadas decorreria de erro material, uma vez que, ao preencher a DCTF, efetuar lançamento de razão e recolher o respectivo imposto de renda, ou deixou de informar o valor correto, ou cometeu erro de digitação. Trouxe uma perícia na primeira instância, e a DRJ apreciou cada lançamento, inclusive com diligência. Agora, ele traz um argumento novo, no meu entender, que é o do erro, da competência. Além de entender eu que isso é um argumento novo, ele não foi exaustivo como foi na primeira instância, que eu acho que agora, como estamos discutindo vários lançamentos, ele teria que individualizadamente mostrar as suas conclusões, coisa que ele não fez. Ele fez um pedido genérico, no meu ver. No de COFINS não tem nenhum exemplo, inclusive. E nesse de imposto de renda, ele pega um lançamento apenas, para sustentar a alegação do erro no regime de competência. De forma, presidente, que o meu voto é no sentido de negar provimento.
não adiro a... Algum outro... Está aberto, então, o plenário, pessoal, para debate, esclarecimento. Na verdade, eu acho até que ele assim, ele fez não fez argumentação de competência, que realmente não fez, né? Ele tentou dizer que tinha recolhido no período posterior, isso foi analisado pela DRJ, como se fosse um erro material de ter, eu efetivamente eu até acho que realmente o período de apuração correto era do razão, mas isso está recolhido no período seguinte de apuração, porque eu declarei em DCTF, e a DCTF está paga. Tem essa argumentação analisada pela primeira instância já. Agora pode estar falando até de competência, que acho realmente que isso é uma coisa nova. Dizer, não, tinha que ter, o DCTF está correto, o razão, o lançamento está errado, efetivamente, é um outro argumento, realmente. Mas é que ele falou, eu paguei, e a DRJ analisou isso, realmente, eu vi isso também. Onde ele tinha trazido comprovação no sentido de que dava sustentação a esse que ele pagou depois, a DRJ deu provimento. Tentou achar o DARF. É que tem uns problemas também, ele diz o seguinte, eu paguei, aí não se acha um DARF aqui em algum momento. A DRJ fez uma análise bem detalhada aqui do que tinha lá, inclusive tem até um momento que ela falou, olha, eu tentei achar até o recolhimento no outro período e não achei no sistema, a julgadora lá de primeira instância. Isso eu vi também no voto aqui. Mas aí está aberto, pessoal, o plenário. A minha dúvida é o seguinte, às vezes ele coloca, pelo que eu entendi, ele teria colocado no recurso por amostragem, ele mostra ali 2 lançamentos, mas eu imagino que o conjunto probatório que ele trouxe é maior. Tipo assim, ele não citou 1 a 1 no recurso voluntário, ele citou 2, olha, tá aqui esse lançamento e esse. Mas o documento em anexo envolve mais do que aqueles 2 lançamentos, entendeu? Porque se ele coloca lá 2 exemplos e dizer agora diligenciar para ele ser intimado, para trazer o documento que vai comprovar, eu estou imaginando que ele cita a título de exemplo para diligenciar, entendeu? Acho que a unidade de origem não tem a obrigação de agora fazer esse batimento. Ele que tinha que fazer no recurso voluntário. Por isso que eu acho que não era o caso de fazer um exemplo. No COFINS nem exemplo ele fez. Nesse de fonte ele fez um exemplo. Ele tinha que trazer a conclusão relativa a cada um desses, porque são várias, é uma enormidade de lançamentos. A verdade é essa, uma enormidade de lançamentos. Aí ele faz um recurso voluntário genérico, aí não dá, né? Ele teria que agora, na segunda instância, na minha opinião, ser exaustivo. A DRJ foi exaustiva. Cada ponto que ela levantou, ele foi rebatido. Tá? Ele tem novos argumentos que ele faça exaustivamente. E não repasse isso para a unidade de origem, para a unidade de origem fazer para ele. Eu posso se acolhendo com base nisso aí, colocar um tópico antes, pedindo que haja uma intimação para que ele traga essa planilha discriminando isso aí em diligência. Se eu posso acrescentar isso aí, independente do acompanhamento de Lisandro sobre isso aí. Talvez eu entendi as ponderações de Lisandro, e eu posso colocar isso aqui. Antes de intimar o contribuinte, aí a gente vê aí como é que eu construiria isso aí. Eu acho que eu entendi, eu acho que é como se fosse assim, ele mostrou o argumento dele, trouxe um monte de documento que não está casado, não tem uma planilha indicativa ali, mas e achou que esse casamento deveria ser feito pela unidade de origem, digamos assim. Mas e aí a gente não, ele deveria ter feito, eu concordo que ele deveria ter feito esse casamento unívoco, mas aí a gente diz assim, mas toda essa documentação que ele trouxe, somando ao argumento que ele diz, é um início razoável de prova, eu entendo que seja. Então, talvez, eu acho que a proposta que o conselheiro Dornelas expôs, no sentido de a gente exigir que seja feita a diligência na documentação apresentada, que em tese pode provar o que ele está dizendo, mas que seria necessário uma demonstração, uma planilha acessória para demonstrar o casamento de cada escrituração, cada linha no contábil, com cada pagamento, e isso aí, essa digamos, sistematização da documentação é a obrigação do contribuinte. Então,
que ele pode ser apresentado a mostrar a correlação ali unívoca de cada lançamento no Razão, com DCTF, com comprovante, e ele tem que fazer essa planilhinha. Porque também dizer que a documentação, se ele trouxe o Razão, porque quando ele traz só planilha não é suficiente, tem que ter o contábil Razão. Ah, mas ele traz o contábil Razão, mas ele não fez a identificação unívoca. Eu acho que é um início razoável de prova, que é realmente os livros, né? São os livros da DCTF. Eu acho que poderia fazer isso. Com a retificação proposta pelo conselheiro Dornelas, defendida pela conselheira Giovana, eu seguiria o relator. Então, Lisandro, só o Giovanni me ajude aqui. Inicialmente, estimar o contribuinte para que ele demonstre em planilha. Lançamento por lançamento. Tem que falar em correspondência unívoca, individualizada. O cotejo das provas, correspondência unívoca entre as provas, entre os documentos apresentados, as linhas do Razão, com a declaração na DCTF, com o recolhimento, apontando as páginas, trazer planilhas auxiliares para mostrar a correspondência. Aí você bota, porque só maçaroca de papel, em resumo, não é... E você pode até botar por período de apuração, à luz do que foi feito no acórdão recorrido, para ele fazer a mesma apuração que foi feita pelo DRJ lá. Porque a DRJ pegou e fez mês a mês, item a item, justificou, ele tem que rebater. Eu também concordo com o doutor Lisandro. Item a item, efetivamente. Ok. Por exemplo, um momento ela diz, não achei o dado, ele tem que trazer o dado. Entendeu? Adianta ele falar, tá aqui o documento, então tá tudo comprovado. Outro momento, a DCTF do mês seguinte não está maior, porque já que você, teoricamente, no Razão, botou no mês errado, segundo ele assim defende e tal, cadê a DCTF maior? Onde é que está esse valor? Rebater os argumentos todos da DRJ, mês a mês e individualmente crédito por crédito. Eu também acho isso. Certo, ok. Eu notei aqui, depois eu passo para vocês dar uma olhadinha nesse tópico. Eu coloco no grupo mesmo, só esse tópicozinho, intimar. O resto é isso aí, mais ou menos, né? Que eu coloquei na diligência. Na verdade, eu vou pegar toda a diligência e colocar no grupo. E vocês... Então... Agora, é interessante fazer essa trava, porque aí tira um pouco também o ônus da preparadora de ter que fazer isso aí. Uma vez ele não apresentando, o relatório vai ser, olha, ele não apresentou, que foi intimado de fazer individualmente, por crédito. É claro, até porque é a alegação dele de recurso. Sim, né? Exatamente. Então ele tem e tem uma coisa aí que o doutor Lisandro levantou que é fundamental, que a DRJ já fez uma análise detalhada por mês a mês, documento a documento. Então, na verdade, fazer com que novamente se faça essa análise já foi até bem feita, até achei bem fundamental. Ou seja, pegou cada prova, se foi em sistema, olhar, até onde não tinha, não foi esse negócio de, não, ele não apresentou o dado, então não vou olhar. Tentou se procurar em sistema de pagamento, não se achou, e aí não se deu. E boa parte foi concedida na DRJ, né? Isso aí. Até foi relevante. Mas é isso, pessoal. Então, a conversão de diligência nesses novos termos aí, mas continua aberto aí para debates. Se nem tiver mais nenhum ponto, eu vou colher os votos. Eu estou pronta para votar, presidente. Tá bom. Então, doutor Daniels, com esses adendos aí, doutor Lisandro e doutora Giovana, vai fazer uma diligência mais concentrada em intimação ao contribuinte, fazer demonstração individual. Então, doutora Giovana, então, estou colhendo os votos já. Eu acompanho o relator pela diligência. Doutor Daniels é o relator. Doutor Lisandro, acho que estava no relator. Mudou para acompanhar o relator. A doutora Bianca. Acompanho também, presidente. E doutor Rafael. Acompanho o relator nos termos da nova proposta, presidente. Doutor Lucas. Acompanho o relator, presidente. Doutor Marcelo. Também, presidente. Eu também nos termos da nova proposta, também acompanho. Então, ficou... Esse é 1 e 2, presidente. É 1 e 2, né? Converter o julgamento em diligência por unanimidade de votos nos termos do voto do relator. Agora, acho que tem doutora Bianca, item 3 de Chilerri é muito complexo? É um pouquinho. Eu acho que horas são? 12 e 20. Eu acho que até antes do horário do almoço, acho que não. A gente pode tentar resgatar um outro e depois tentar fazer o 3. Aí tem o número 7, a Avan. Esse deve ser complexo porque teve diligência anterior.
E tem 11, 12. Esse PLY é simples, doutor Lucas, ou não? Não, né? Também não, né? Tá mudo. São os que saíram com vista, né? Então, a gente mudou o colegiado, vou ter que explicar aquela questão do conceito de receita, que se leva em consideração ou não e tal. O que a gente pode fazer, pessoal, tem duas propostas. Ou a gente faz o 3 e entra um pouco na hora do almoço, ou então a gente busca depois esse processo. E fica aberto aí para sugestões que vocês acham melhor. Não sei, dentro do avançado da hora era melhor pegar um simples. Eu pedi vista do Play, que é o do Lucas. A minha vista, o meu comentário da vista é simples. Assim, agora, de qualquer forma, ele vai ter que rever. Bianca não estava presente, né? Tá. Mas eu acho que não é complexo esse processo, né? A perder comp, né? Então, Lucas, vamos fazer o número 11, que aí dá reflexo no 12 até 16. Tá bom? A discussão do 11 e do 16 são idênticos. Porque eu sei o 11 e o 16 são idênticos, na verdade, o 11 ainda é o paradigma do 12 ao 15, né? Então, a apreciação do 11 ao 16, Play Consultoria. Estou abrindo aqui só um minuto. Bom, o PERDECOMP, eu estou no 11. PERDECOMP, onde se registra crédito saldo credor de CSLL, quarto trimestre do ano calendário 2006. As conferidas foram analisadas pela DRF, campo do Goitacazes, com a emissão de espaço decisório, com a não homologação da compensação. O motivo do não reconhecimento do saldo credor decorreu da não confirmação das retenções na fonte, conforme folhas tais, em face de não haver correspondência das receitas declaradas quando comparadas com as retenções na fonte registradas, tendo sido considerado assim que as receitas não foram oferecidas à tributação. O despacho decisório não apresenta, o contribuinte apresenta uma manifestação de conformidade em que ele trata que o despacho decisório não apresenta conclusões objetivas dos motivos que levaram ao indeferimento do pedido, fala que o relatório fiscal trata a empresa como se apurasse o lucro presumido, mas a sua apuração é pelo lucro real, assim todo relatório está prejudicado, esvaziando por completo as razões do indeferimento da compensação solicitada e tornando nulo o despacho decisório em face de não proporcionar ao contribuinte o direito a apresentar suas justificativas, devendo argumentar sobre várias hipóteses na tentativa de acertar o motivo real do indeferimento do pedido de compensação. Fala que a atividade exercida no que concerne aos valores cobrados dos clientes é dividida em valores reembolsáveis e a receita propriamente dita. Ele é uma empresa de terceirização de emprego temporário, né? Que as atividades exercidas no que concerne aos valores cobrados dos clientes é dividida em valores reembolsáveis e a receita propriamente dita. Os valores reembolsáveis são os salários pagos aos empregados temporários e os encargos incidentes, ou seja, são cobrados dos clientes exatamente o mesmo valor pago aos empregados temporários, e a receita é um percentual cobrado sobre os valores gastos e que constituem o ganho da empresa. A sua atividade tem características próprias, fala aqui de decisões do STJ, que a Receita Federal entenderia de outra maneira, que a Receita Federal entende que a receita é todo o valor faturado, com o objetivo de atender e diferente disso, o fisco municipal, onde ele está localizado, entenderia de que ele poderia fazer esse destaque, de só cobrar, a receita ser só sobre o valor que ele cobra em cima desse oferecimento desse empregado temporário. Com o objetivo de atender à legislação tributária municipal e da União, adotou o seguinte princípio: os repasses cobrados aos clientes e pagos aos trabalhadores são contabilizados em conta corrente, debitando-se o valor por ocasião do pagamento aos empregados e creditando a mesma conta no recebimento. Os valores de taxa de administração ou comissão são contabilizados como receita. Tal procedimento atende à legislação municipal, mas não demonstra o valor total de receita, valor reembolsável mais taxa de administração. Contudo, não gera omissão tributária, pois o mesmo valor que é pago aos empregados temporários são reembolsáveis pelos clientes. Assim, se fosse contabilizados os valores de reembolso como receita, os pagamentos aos empregados temporários seriam lançados como custo ou despesa, né? Gerando o resultado igual a zero, vez que a opção tributária do contribuinte é a apuração pelo lucro real. Os clientes, quando fazem a retenção, fazem pelo valor da fatura, ou seja, sobre os valores reembolsáveis mais taxa de administração, o que gera crédito, pois ao apurar o imposto, os valores reembolsáveis se anulam
com os pagamentos dos salários e contribuições, gerando imposto devido menor. A empresa contabiliza os valores reembolsáveis em conta corrente de cada cliente, debitando os valores pagos a título de salário e encargo e creditando o reembolso dessas despesas, o que leva ao resultado igual a zero. A taxa de administração, que era só essa taxa de administração que ela contabiliza como receita. Tratada a questão, a DRJ julgou improcedente a manifestação por entender, em suma, após afastar as nulidades, que, tendo em vista a ausência de oferecimento das receitas correspondentes à tributação, houve um não reconhecimento das retenções na fonte que compuseram o saldo credor. A legislação possibilita que a contribuição social retida na fonte componha o saldo credor de CSLL e reduza a contribuição social devida, caso os rendimentos que lhe deram origem tenham sido oferecidos à tributação. Que haveria dissonância entre as informações apresentadas pelo contribuinte em sua defesa e a apuração pela autoridade fiscal em relação à receita, e ainda que não caberia argumentação relacionada ao atendimento de norma municipal em detrimento da norma federal por parte do contribuinte quando da contabilização dos custos, visto que afirma que haveria custos não declarados e que a sua apuração estava incorreta a fim de atender a Receita Municipal. Prossegue a decisão recorrida, que considera que a interessada se equivocou, pois deveria, se tudo que informou em sua manifestação fosse verdade, vista a ausência de seus livros e documentos, ter feito a escrituração com base nas normas contábeis, registrando o total de receita e o custo que afirma ter incorrido. Passando mais adiante, assim, por falta de comprovação do saldo credor, o pleito do contribuinte foi indeferido. E resignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, reprisando os argumentos apresentados em manifestação de conformidade, em especial que a sociedade empresária limitada, cujo objeto é colocação de mão de obra temporária, e apura RPJ CSLL pelo lucro real trimestral. Em razão da atividade peculiar, os valores cobrados dos clientes são divididos em vendas reembolsáveis e receita propriamente dita, onde os primeiros são os salários pagos aos empregados temporários e os encargos incidentes, enquanto que o último é um percentual cobrado sobre o valor gasto e que constitui o ganho da empresa. Assim, são cobrados dos clientes a título de valores reembolsáveis exatamente o mesmo valor pago aos empregados temporários, ou seja, ele faz essa divisão, essa distinção contábil. A atividade desenvolvida tem características próprias relacionadas à apuração de seus impostos, existindo divergência de entendimento entre a União quanto aos impostos federais e o município para apuração de ISS, detalhando da seguinte maneira. Eu vou ler esse trecho, está iluminado. A receita bruta corresponde ao preço dos serviços prestados, que consiste no valor expressamente contido na fatura de prestação de serviço, não existindo previsão para dedução dos valores recebidos a título de reembolso de despesas ou de custos. A Receita Federal entende que a receita da empresa é todo o valor faturado, não admitindo a separação entre os valores reembolsáveis e a taxa de administração. Por outro lado, a Prefeitura de Macaé, acompanhada de entendimento por outras prefeituras, tais como Niterói e Rio, são unânimes no entendimento de que constituem base de cálculo para o pagamento de ISS apenas a taxa de administração ou comissão, quando comprovadamente a atividade exercida for a colocação de mão de obra temporária definida pela Lei Federal 6.019 de 74. Dito isto, é importante salientar que o contribuinte adotou como princípio contábil os seguintes procedimentos. Os valores de repasse cobrados dos clientes e pagos aos trabalhadores são contabilizados em conta corrente, debitando-se o valor por ocasião do pagamento ao empregado e creditando a mesma conta no recebimento. Os valores da taxa de administração ou comissão são contabilizados como receitas. Pelo entendimento federal, a forma como a empresa contabiliza não demonstra o valor total da receita, mas não gera nenhuma omissão tributária, pois o mesmo valor que é pago aos empregados temporários são reembolsados pelos clientes. Assim, se fossem contabilizados os valores de reembolso como receita, os pagamentos aos empregados temporários seriam lançados como custo, gerando o resultado igual a zero, vez que a opção tributária da contribuinte é a apuração pelo lucro real. Importante ainda mencionar que os clientes da hora manifestante, ao proceder à retenção dos impostos federais na fonte, o fazem pelo valor total da fatura, ou seja, sobre os valores reembolsáveis, isso eu já falei lá em cima. Trata ainda que as divergências entre as retenções da fonte declaradas em DIF e a receita de serviços declarados em DIPJ se justificariam pelas razões expostas. As retenções são feitas sobre o valor total recebido, sendo considerado como receita apenas as taxas de comissão e taxa de administração, e nada interferindo na apuração do lucro real, já que caso o valor reembolsável fosse considerado como receita, os valores pagos deveriam ser considerados como custo, anulando qualquer resultado apurado no lucro real. Pontua ainda algumas outras questões e, por fim, colaciona 8 decisões que teve favorável em sede de DRJ, requer o acolhimento das preliminares de nulidade levantadas ou, subsidiariamente, o provimento do seu recurso para modificar a decisão recorrida, reconhecer o direito creditório e homologar a compensação pleiteada. Passando ao voto, a discussão versa em torno da impropriedade do registro contábil das notas fiscais do serviço realizado pelo recorrente, se seria suficiente para o não reconhecimento do direito creditório pleiteado. Da análise da decisão recorrida,
verifica-se que não foi avaliada a alegação do recorrente no que concerne às peculiaridades da atividade que desenvolve e da dissonância entre as legislações federal e municipal. Acostado ao recurso voluntário, o contribuinte apresenta 8 decisões de DRJs em casos em que aparece como interessado com a mesma matéria de fundo em que a primeira instância enfrenta as peculiaridades do caso concreto, não se limitando à análise da escrituração contábil. Merece destaque o voto vencedor número tal no processo X, a seguir integralmente transcrito. Eu vou pedir licença para não ler. É só esse trecho aqui no final. Por outro lado, se somente parte do serviço faturado foi contabilizado como receita, fato é que os custos dos serviços vendidos não foram também levados ao resultado do exercício, mas sim contabilizados em transitória de passivo. Dessa forma, como se concebe a existência de uma receita sem o respectivo custo, concluiu aquela decisão que o procedimento adotado pelo interessado, ainda que contrário à legislação tributária, não teve reflexo na apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social. Ressalte-se que, em que pese se tratar de um voto vencedor, o voto vencido que compõe o acordo reto mencionado também julgava procedente a manifestação de conformidade, entretanto, a sua fundamentação era no sentido de que a instrução normativa municipal teria plena aplicação no âmbito da legislação federal. E aí eu trago aqui essa distinção. O que eu quero dizer é que, em que pese ter voto vencido e voto vencedor, os dois estavam dando provimento, só que por fundamentos distintos. Um estava dizendo que a instrução municipal era soberana, e o voto vencedor, de fato, ele destaca que a apuração não traria nenhum prejuízo na apuração do lucro real. Valendo-me das semelhanças e não das divergências contidas nos votos acima transcritos, entendo que a impropriedade do registro contábil nas notas fiscais de serviço, que com o objetivo de atender tanto a legislação federal quanto a municipal, adotou o critério contábil de levar a crédito de uma conta transitória, por ocasião do seu recebimento, os valores dos salários e encargos relativos aos profissionais colocados à disposição de seus clientes, os quais são levados a débito desta conta quando de seu repasse aos profissionais e à União, e B, levar a crédito de conta de receita somente as importâncias correspondentes à taxa de administração ou comissão, afeta tão somente a apuração do RPJ da CSLL na forma do lucro real. Se somente parte do serviço faturado foi contabilizado como receita, os custos dos serviços vendidos não foram também levados ao resultado do exercício, mas contabilizados em conta transitória de passivo. Como não se concebe a existência de uma receita sem o respectivo custo, o procedimento adotado pelo recorrente, ainda que contrário à legislação tributária, não teve reflexo na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL. Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário afastar as preliminares de nulidade no mérito dar-lhe parcial provimento no sentido de superar o óbice relacionado à impropriedade do registro contábil das notas fiscais do serviço, sob o prisma da busca pela verdade material, para que a autoridade de origem confirme a existência dos créditos pleiteados mediante a adoção do critério contábil que objetivou atender à legislação federal e municipal. E aí eu repito o que já trouxe aqui em cima. Em resumo, seria que o contribuinte só considera receita o valor que é efetivamente da taxa de administração, e não o valor global que ele repassa para o empregado temporário. Ele faz esse destaque quando ele vai cobrar na nota fiscal, o contribuinte, o tomador de serviço paga integralmente essa nota e retém na fonte o valor integral da nota, só que ele faz esse destaque do valor da nota que ele repassa para o empregado temporário como sendo na conta transitória. E ele só fica como receita, só contabiliza como receita a taxa de administração. E o que ele também defende é que se essa receita fosse considerada de forma global, ela teria que também ser contabilizada a despesa na saída para o pagamento do funcionário. Então, segundo ele, no lucro real, isso não traria nenhum problema. E eu, com base nas decisões da DRJ em situações análogas, né, que eu mencionei ali em cima também, eu dei provimento, mas voltando à unidade de origem, né, para comprovar a existência desse crédito. Foi no sentido que eu votei. Não sei se ficou claro, tentei resumir ao máximo. Claro, sim. É questão de passar a receita, parte dela via conta transitória de passivo, e aí está se travando a retenção por força disso nesse acordo, né? Nos outros, parece que já houve manifestação de que isso ainda como pactaria básica lucro real e CSLL não teria problema. O Giovanni, então, fez vistas do processo. Eu andei analisando, né? E aí o período eu coloquei aqui, fez até um voto visto, né, em que pese o voto, né, muito bem elaborado do Lucas e detalhado, eu entendo que não há justificativa para a forma de contabilização apresentada pela recorrente. Mormente, ele diz que não faz diferença nenhuma, porque na verdade ele pega
o que seria a taxa de administração, e não, isso aqui é reembolso, eu sou mero repassador. Mas se ele é mero repassador, essa retenção na fonte pelo total da fatura estaria equivocada, e aí a gente tem também a questão dos encargos trabalhistas, porque se ele, lembrando que isso é empresa de terceirização de mão de obra, então, se ele é mero agenciador e ele repassa, e ele só considera que aquilo ali é uma receita, aquilo ali é repasse, isso pode ter efeito de encargos trabalhistas que, de repente, essa mão de obra deveria estar sendo alocada para... Ele só faz a seleção e aloca no contratante, e teria efeitos, talvez, trabalhistas que ele teria que fazer a retenção na fonte para esses empregados. Eu não sei, eu estou aqui fazendo suposições acerca de outras implicações que não propriamente é o lucro final, tanto que essa forma de contabilização, ela provocou uma retenção maior do que a receita. Ele diz, não, mas o lucro no final é a mesma coisa. Mas se fosse a mesma coisa, não haveria essa diferença de uma retenção sobre uma receita muito maior do que o que ele efetivamente declara. Então, existem implicações. Então, eu coloco aqui que eu entendo que não há justificativa para essa forma de contabilização, às vezes até a fraude, não em relação ao fisco federal, mas em relação ao ISS, em relação à questão dos encargos trabalhistas, e aí realmente eu teria que ser uma análise maior, mas o fato é que aí eu vou na questão legal. Tal forma de contabilização gera uma discrepância de valores entre aquilo que é retido e o que é oferecido à tributação por parte da recorrente. Tal forma de contabilização equivocada pode ter outros efeitos, não necessariamente para apuração do imposto de renda, o lucro líquido no final ali, mas para contribuições sociais, PIS, COFINS que incidem sobre o faturamento, ou tributos de outros entes políticos, município, Estado, razão pela qual não pode ser legitimada para fins de geração de crédito. Diferente daquilo que é o argumento recorrente, se esta forma de contabilização equivocada não trouxesse divergência, os valores de retenção deveriam corresponder exatamente àqueles que foram oferecidos à tributação, mas não ocorreu. Em relação à dedução do fonte, para fins de apuração de saldo negativo, são necessárias duas condições: que a receita correspondente tenha sido oferecida à tributação, nos termos lá do que eu cito aqui, inciso 3, parágrafo 4 da 9430, e a comprovação da efetiva retenção. A gente não tem dúvida sobre a efetiva retenção, mas tem que ter o oferecimento à tributação da receita correspondente. E aqui eu cito o artigo 2º lá da Lei 9430, parágrafo 4º. Para efeito de determinação do saldo do imposto a pagar ou ser compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda pago ou retido na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real. Se ele fez uma forma de contabilização que aquela receita não foi computada na apuração do lucro real, esse fonte não pode entrar na composição. Então, no caso em tela, se a forma de contabilização realizada pelo recorrente acarretou no oferecimento da tributação de uma receita correspondente à retenção utilizada para compor o saldo negativo no período menor, aquela retenção deverá ser desconsiderada. Por alguma razão, por essa digamos, criatividade contábil dele, gerou essa discrepância e aquela receita efetivamente não foi oferecida à tributação, ainda que no final lá ele diga que o lucro dele é o mesmo, entendeu? Eu entendo que a gente não pode convalidar essa forma de contabilização, porque, ao fim e ao cabo, aquela receita correspondente não foi oferecida à tributação. Ele pode dizer, não, se eu oferecesse a receita à tributação e considerasse o custo do reembolso, o meu lucro seria o mesmo. Seria, mas a receita oferecida à tributação seria outra, e teria impacto, inclusive, sobre outros tributos. Então, considerando isso, eu voto por negar provimento. Tá? Tem até um excerto do voto aqui que o doutor Lucas trouxe, que é aquele voto vencido do outro processo da DRJ, que até o auditor fala que ele apura o PIS e COFINS cumulativamente, então, na verdade, ou não cumulativamente, então, na verdade, assim, esse valor está na base do PIS e COFINS também, mas... Mas ele também é outro negócio, ele entra dizendo que a contabilização que ele fez é correta, que eu também não concordo, não. Aí ele diz, ainda assim, além de não ser não é digno de recriminação, procedimento contábil da empresa, diz que ele ofereceu para PIS e COFINS, né?
que diz que quando é problema acumulativo, acaba oferecendo tudo para a física. Mas eu também, a princípio, eu também acho que, na verdade, se oferecer uma tributação sem transitar pelo resultado, eu não tenho como, assim, abrir mão disso, não. Afastar essa óbvio, eu também acho que eu vou acompanhar a doutora Giovana. Mas está aberto aí o plenário, pessoal. Acho que ficou bem claro, se a doutora Bianchi não acompanhou, se está bem clara a situação. É só um trânsito por passivo, parece ter uma ficou claro, sim, receita. presidente. Então, pessoal, se não tiver Pretendo mais... acompanhar a Giovana também. Porque se não tiver novas dúvidas, eu vou colher os votos. Mais alguma coisa, pessoal? Então, a doutora Giovana, acho que já manifestou o voto, né, doutora Giovana? O Lucas vai dar um provimento parcial. Eu voto por negar. Ela vota por O 11 e negar o 16, tá, presidente? Dá para julgar em conjunto. Porque o 11 reflete, né? E o 16 é porque é outro de minha relatoria. Tá bom. Então, é o mesmo resultado, o 11 e o 16. Então, a doutora Giovana está votando por negar provimento, o doutor Lucas por dar provimento parcial, né, doutor Lucas? Então, doutor Dornelas. Que bom, né, que esse processo aí rendeu alguma produtividade extra, em que pese o voto de Lucas, sempre muito bem fundamentado. Eu peço licença para divergir do voto de Lucas, para acompanhar a divergência de Alberto Giovana. Então, o doutor Dornelas também vota por negar provimento. Negando provimento. Doutor Lisandro. Acompanho a divergência, presidente. Também nega provimento. Doutora Bianca. Acompanho a divergência também, presidente. Também nega provimento. Doutor Rafael. Acompanho a divergência, presidente. Também nega provimento. Doutor Marcelo. Eu acompanho o Lucas, presidente. Tá bom, doutor Marcelo também dá provimento parcial, eu também acompanho a divergência. Então, pessoal, só recapitulando que é o 11 que dá reflexo no 12 e a 15 como repetitivo e o 16. Todos esses resultados são por maioria de votos negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Lucas e Marcelo José, que davam provimento parcial ao recurso. Voto vencedor, tem que designar. Alguém se habilita a fazer? Pode me colocar, Heitor, porque como eu fiz um voto vistazinho, eu só faço uma adaptação, não tem problema não. Ficou por maioria de votos negar provimento ao recurso voluntário, vencidos o relator, o doutor Lucas e o doutor Marcelo, designado para redigir o voto vencedor, a doutora Giovana Pereira de Paiva Leite. Esse é o resultado do 11, que se replica no 12 ao 15 como repetitivos, e do 16 também. Então, pessoal, acho que a gente pode parar aqui, a gente interrompe o almoço, volta 2 horas, que tem sustentação oral, novamente, e aí, então, às 2 a gente volta aí, tá bom? O Ítalo, acho que pode interromper a gravação, por favor.